Oi, Rose, comida de verdade.art, e hoje eu tô aqui porque hoje a gente vai fazer ovo pochê. Hoje eu vou ensinar para vocês o pulo do gato para a gente deixar o nosso ovo pochê muito mais bonito e para preparar ele de uma maneira super fácil. Então eu tenho duas técnicas de hoje. Uma é esse ovo que fica lindo, perfeito para você fazer, e esse outro aqui também que eu já cortei e que eu vou provar. Mas antes de você partir para a receita, e se você gosta das nossas receitas que a gente faz aqui no comidadeverdade.art, vai aí embaixo, clica no sininho, porque assim, sempre que a gente colocar vídeo novo aqui, você será avisado. E se você gosta, dá um like aí, comenta, para a gente poder fazer mais receitas para vocês. Você já tentou fazer ovo pochê? E aí a hora que você colocou o ovo dentro da água, aquilo virou uma bagunça toda, e aquele ovo pochê lindo, maravilhoso, que parece super fácil de fazer, que você vê nos programas de TV e que os grandes chefes fazem, que ficam lindos, e o seu não ficou tão bonito assim? Então hoje eu vou fazer aqui ovo pochê, e aí sim vocês também vão fazer um ovo pochê lindo, maravilhoso na casa de vocês de uma maneira super fácil. O que eu vou precisar para fazer o ovo pochê? É claro que primeiro a gente vai precisar do ingrediente principal, que são os ovos. Eu vou precisar também de água quente, já estou deixando a frigideira aqui com bastante água, ela está aquecendo, e enquanto isso a gente vai preparar aqui o nosso ovo. A gente vai precisar desses boilzinhos aqui, que é onde eu vou colocar o ovo dentro, sim, porque eu não vou colocar o ovo direto na água. E aí a gente tem duas coisas bem importantes para a gente deixar o nosso ovo pochê mais bonito. A primeira coisa que você vai precisar é de um coador bem fininho. Não precisa ser pequeno, pode ser um coador grande. Eu tenho esse daqui que dá super bem para colocar um ovo. Por quê? Quando a gente quebra o ovo, tem uma partezinha da clara do ovo que ela fica mais líquida. E aí, se eu colocar esse ovo direto dentro da água, aquela parte mais líquida vai se esparramar dentro dessa água, e aí fica uma certa bagunça, fica uma aparência que não fica tão bonita assim. E às vezes ela não gruda, não se junta ao ovo que você colocou ali. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai quebrar o nosso ovo nesse coadorzinho para tirar esse excesso da clara, que vai fazer com que o nosso ovo pochê fique muito mais bonito, tá? Então eu venho aqui, quebro esse ovo aqui e vou deixar que saia esse líquido da clara. Nem sempre o ovo vai ter. Quanto melhor a qualidade do ovo, menos vai ter. E quanto mais fresquinho ele estiver na geladeira também, ó. Vocês conseguem ver que vai sair um pouquinho da clara, tá? Então a gente vai deixar escorrer um pouco. Então aqui ó, nós já temos, ó, essa clara aqui, ó, vocês podem ver que ela tá bem líquida. Então já escorreu o excesso da clara. E aí eu vou colocar com cuidado nessa travessinha aqui. E aí vou quebrar o outro ovo. E qual que é o pulo do gato mais importante para fazer esse ovo pochê? Vinagre. Sim, vocês já devem ter ouvido a avó de vocês ou alguém falando que se você for cozinhar um ovo, sempre é importante colocar um pouco de vinagre junto com a água. Por quê? O que acontece? O vinagre ele vai fazer com que a proteína do ovo coagule. Então, se você fizer um ovo cozido, mesmo que seja com casca, se ele tiver levemente trincado, já deve ter acontecido com vocês de colocar o ovo para cozinhar e quando vê o ovo estoura. Então, se a gente colocar vinagre, ele vai fazer com que aquela partezinha ali onde está trincado, a proteína do ovo vai coagular. Então, se a gente usar vinagre, o nosso ovo pochê vai ficar mais bonitinho, mais consistente, não vai deixar aquela clara do ovo esparramar para tudo que é lado. Normalmente as pessoas falam que é preciso usar vinagre de maçã, mas o vinagre de maçã ele não é tão fácil de encontrar e ele é muito mais caro. Eu pesquisei no outro dia e os vinagres de maçã que eu encontrei eram na base de R$ 20 uma garrafinha de 250 ml. Eu sempre uso o vinagre de álcool branco, porque aí ele também não vai influenciar na cor do ovo e ele vai fazer o mesmo trabalho. Quanto de vinagre que eu coloco? Essa minha panela aqui, como ela é grande e tem bastante água, eu vou colocar
quase uma xícara. Normalmente eu não meço, eu coloco mais no olho mesmo. Mas aí hoje, como a gente está fazendo aqui, eu vou colocar mais ou menos uma xícara deste vinagre aqui. Então, coloquei bem uma xícara. E aí agora eu vou deixar essa água ficar bem quente novamente. Então a nossa água já está bem quente, ela não está borbulhando, mas está começando a levantar a fervura. O que eu vou fazer? Essa água ela não pode borbulhar, não pode ficar cozinhando de borbulhar. Chegou nesse ponto aqui, eu vou desligar a água, tá? Porque se eu colocar o ovo aqui dentro com ela borbulhando, vou estragar o meu ovo também. E aí agora sim eu vou vir aqui e delicadamente vou colocar o meu ovo dentro dessa água quente. E aí você pode colocar vários ovos aqui. E aí eu vou esperar o ovo ficar cozido. Ó, ele já vai ficando bem cozidinho. E essas sobrinhas aqui que vão ficando, vocês podem ver que esse ovo não esparramou. Ele ficou bem delicado. E aí depois a gente pode até tirar essas rebarbas aqui que ficam muito suavemente para deixar o ovo ainda mais bonito. Então ele já tá quase, ele demora, você deixa ele o tempo que você achar que ele fique do ponto que você gosta, mas o ideal do ovo pochê é ele ficar bem molinho. Ó, esse aqui já tá bem bonitinho e a gente vai aguardar um pouco. 3 minutos e o meu ovo já ficou pronto. Eu vou tirar esse daqui e aí se você não for usar ele na hora, para parar o cozimento, você coloca ele na água fria, tá? Eu vou tirar este, como a gente já vai usar, então a gente não vai colocar na água fria, porque aí se você quiser fazer vários, você tira ele daqui, coloca ele numa travessinha com água bem gelada, que vai parar o cozimento, e na hora de você utilizar o ovo, você coloca ele um pouco na água quente de novo. Então, ó, ele ficou bem consistentezinho, e a gente vem aqui, ó, não ficou nenhuma rebarba, senão a gente poderia cortar com a tesoura, e aí a gente vem aqui e coloca ele em cima de um pão, ou em cima de um prato bem bonito. Ixi, já estourei o ovo aqui. Fica super delicado, então já acabei abrindo ele, não tem problema. Vou deixar o prato bonito com cebolinha. Vou colocar também aqui um queijo parmesão, para deixar o prato bem arrumado. E aí vocês devem estar se perguntando o seguinte, que eu não coloquei nada de sal nesse ovo. Então, o sal ele ajuda a não fixar a clara, então a gente não coloca sal no momento que faz o ovo pochê. Você pode colocar ele numa água com sal depois, ou no meu caso, eu prefiro colocar um salzinho agora na hora que eu for servir. Então eu coloco um pouco de sal, coloco um pouco de pimenta também. E aí o que a gente vai fazer aqui agora? Antes de eu provar esse ovo, a gente vai fazer um cortezinho aqui, ó, para sentir. E aí eu venho aqui, ó, e posso ir comendo esse ovo com o pão assim, ó. Esse ovo ficou aqui 3 minutos, a água estava bem quente. Então ele ficou um pouquinho cozido demais, ele ficou molinho, mas o ovo pochê pode ficar ainda mais molinho. E aí nós temos uma segunda técnica para fazer esse ovo pochê, que a gente coloca a água quente numa panela um pouquinho mais alta e a gente vai usar o fouet, acho que é fouet, esse brinquedinho aqui que é de fazer bolo e de bater claras, que a gente vai fazer um redemoinho nessa água. E aí eu vou largar o ovo no meio. Eu particularmente gosto muito mais daquela primeira técnica, porque eu posso colocar mais ovos na mesma panela e não fica bagunça. Esse daqui eu só posso fazer um ovo de cada vez. Então ele é bacana se você for fazer só um ovo para você, tá? Mas aí eu vou mostrar, porque aí quem já conhece vai dizer, ah, mas tem aquela técnica lá. Então tem essa. A água já está bem quente, já está com vinagre. Eu vou desligar essa água e aí eu venho aqui e eu faço um redemoinho aqui nessa água. E aí eu venho e solto o ovo no meio desse redemoinho. Aí, ó. O que acontece?
O redemoinho, a água que vai girar ao redor do ovo, vai deixar o formato dele por mais igual, tá? Então, não sei se vocês conseguem ver, ó, o ovo vai girando com esse... Ah, esqueci de desligar a água. com a água. Ele fica super bonitinho, ele fica bem bacana. Então, quando for fazer isso, você já desliga a água. Eu acabei esquecendo e quase passa do ponto, porque aí ele gruda. Mas para isso, vocês vão precisar de uma panela um pouquinho mais alta, com mais espaço, e só dá para fazer um ovo de cada vez. Mas é bem bacana. Como tem mais água nessa panela, ficou aqui 2 minutos e esse ovo já tá pronto, tá? Aquele outro passou um pouquinho do ponto, porque eu não me dei conta e esqueci a água ligada uns minutinhos, mas ele ficou super gostoso, então vai do gosto de cada um. Esse daqui, ó, ele fica lindo, ele fica perfeito, fica bem bonitinho e ele fica todo inteirinho. É muito simples de fazer e é só você pegar o jeito. Olha só. E o ovo pochê é bem molinho mesmo. E agora eu vou vir aqui e vou colocar ele com todo cuidado em cima desse pãozinho aqui, ó. E aí sim, a gente vai fazer um prato bem bonito de novo, até porque esse daqui ainda ficou mais lindo, ó. Parece que tirou assim, ó, de dentro da casca do ovo. Vou colocar o queijo parmesão, vou colocar salsinha e cebolinha. Vou colocar o sal, como eu falei, eu gosto de colocar o sal nessa hora aqui. Eu não gosto de deixar uma outra panela com água quente, com sal, para deixar ele um pouco ali dentro, porque eu acho que às vezes acaba ficando cozido demais, às vezes até acaba estourando o ovo. Então eu prefiro colocar o salzinho aqui, cada um coloca a seu gosto. E o próprio vinagre já dá uma temperadinha nesse ovo pochê. Vou colocar uma folhinha de salsa aqui do lado para deixar ainda mais bonito. E aí fala sério, como que a gente come esse ovo pochê agora? Porque ele ficou tão bonito, ficou tão lindo que dá até dó. E isso mostra um pouco do carinho que a gente também tem pelo nosso prato aqui no comidadeverdade.art. Então sempre é bacana a gente arrumar, deixar o prato bem bonito, bem gostoso, para agradecer aquele alimento tão bonito que a gente fez e para a gente passar a olhar com outros olhos para o nosso alimento e ter uma relação de muito mais paz e amor com a nossa comida. Então essa foi a nossa dica de hoje do comidadeverdade.art e eu não vou furar esse ovinho aqui agora porque tá muito lindo. Então faça um ovo de pochê aí, quem gostou curte aí embaixo, clica para a gente poder estar fazendo mais receitas e compartilhando com vocês.